Boa noite mais uma vez a todos. Hoje, a última palestra do ano, então vocês são felizardos. Não pelo palestrante, claro, mas pela última reunião doutrinária do ano, em que vocês possam, pelo menos, absorver alguma coisa do que aqui vai ser dito hoje. Então entrarão o ano novo com alguma coisa espiritualmente relevante. Espero assim poder passar a mensagem desta noite. Em tudo, dai graças. Acho que todos já ouviram essa expressão, que é uma expressão que foi utilizada pelo apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, em uma de suas epístolas. Aliás, na primeira. Mas eu coloquei esse tema, porque sempre pedem para colocar o tema, em tudo dai graças. E coloquei mais alguma coisa. É possível mesmo dar graça em tudo? Porque há situações em que a gente até se questiona, não é? No ano 51 da nossa era, em Corinto, que era uma cidade-estado da Grécia Antiga, localizada na região do Peloponeso, a mais ou menos 48 quilômetros da capital, Atenas. Então foi ali que o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, vai escrever, ou escreveu, melhor dizendo, o primeiro texto e também o pioneiro do Novo Testamento. Porque quando a gente lê uma Bíblia cristã, na ordem, primeiro vamos ver no Novo Testamento o Evangelho segundo Mateus. Mas não foi essa a ordem. Esse Evangelho foi escrito muitas décadas depois. E a epístola de Paulo, como disse, foi no ano 51, logo 20 e poucos anos após a crucifixão do Nazareno no Gólgota. Essa comunicação, esse texto, ficou conhecida como a primeira epístola aos irmãos da comunidade de Tessalônica, que era uma cidade lá na Grécia Antiga. E ficou conhecida como primeira carta aos Tessalonicenses. E é nessa primeira carta, ou epístola, aos irmãos daquela comunidade de Tessalônica, no capítulo 5, no verso 18, que o apóstolo Paulo vai dizer, abro aspas, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí está a assertiva do apóstolo, discípulo de Gamaliel, Paulo de Tarso. E continua o apóstolo em sua missiva, dizendo que não devemos desprezar as profecias, que devemos pôr tudo à prova, mas que devemos reter o bem e nos abster de toda espécie de mal. Quando a gente vai ler essa epístola, a gente vai compreendendo muitas coisas. Embora tenha o apóstolo Paulo, naquela época, uma visão ainda de um Deus que era o Deus apresentado por Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, um Deus que mandava punir a iniquidade dos seus filhos até a terceira e quarta gerações. Era essa a visão que era passada do Deus, segundo o mosaísmo, segundo a tradição e a cultura judaica. Mas a pergunta que muitos dos senhores aqui, e eu também me faço, é a seguinte: quando ocorrem determinadas situações ou determinados fatos nem sempre agradáveis, é possível mesmo dar graças a Deus?
Se eu perguntar aqui aos senhores, sem querer ofender, alguém aqui não gosta de tomar banho? Levante a mão, por favor. Não tenham vergonha. Ninguém levantou a mão. Por dedução hipotético-lógica, eu concluo que todos gostam de tomar banho. Se a primeira pergunta foi negativa, a segunda, né, por dedução, é afirmativa. Imagine que um ato tão simples, tão trivial, como o ato de tomar um banho, sobretudo para nós nordestinos, que vivemos num país tropical e nossa região nordeste mais árida ainda, um banho é uma coisa prazerosa. Mas eu via essa semana um podcast em que o entrevistado falava que numa reunião dessas de autoatendimento, de estímulo, né? As pessoas vão lá para contar seus problemas e serem auxiliadas psicologicamente. E tinha uma senhora, ainda jovem, 30 ou 40 anos, que era obesa. Mas não uma obesa como eu, assim, que estou acima do peso. Ela tinha obesidade mórbida. E ela dizia, segundo o entrevistado do podcast, que estava muito feliz por ter podido chegar até ali, com dificuldades, é claro, mas já segurando o andar, mas por própria locomoção. Não precisou ninguém segurando, ela conseguiu chegar sozinha. Estava feliz da vida porque já tinha perdido 40 quilos, mas ainda tinha lá pelos 200. E dizia ela que a sua meta era conseguir ir ao banheiro e limpar-se sozinha após saciar as suas necessidades fisiológicas. Porque imagine a circunferência de massa de uma pessoa de 200 quilos ou mais. Normalmente os braços são também bastante volumosos, né? A circunferência do braço é maior do que a minha. Então, o ato de ir ao banheiro, depois para colocar as mãos para trás e alcançar a região íntima para a sua higiene, também não é fácil. E ela dizia que ainda dependia de outras pessoas para esse tão simples gesto que a gente faz todo dia e nem se dá conta. Então ela dizia que a meta era conseguir ir ao banheiro sozinha e limpar-se após as suas necessidades. Vejam como coisas simples. Imagine aquela coçadinha nas costas. Ai, que coisa gostosa. Que a gente mesmo sabe onde é que está coçando, ajeita aqui, ajeita ali, não é? Tem gente que não pode coçar as costas. Tem gente que tem um calo no pé e reclama porque incomoda de fato, não é? Mas tem gente que não tem os pés. Gostaria de ter o calo no pé, mas nem o pé ele tem. Aí a gente pergunta, estamos dando graças a Deus em tudo? Por essas coisas simples, como o ar que respiramos, que um amigo meu, que vocês talvez conheçam, que é médico, me disse que a taxa de oxigênio que a gente respira não é 100%. E vou até pedir a cola, ele está aqui. Quantos por cento dele, doutor? 21% é o necessário para a gente respirar. Mais que isso, dá problema. E grave. E menos também. Mas tem gente que não consegue absorver o ar pela sua própria vontade, pelo seu próprio comando dos seus órgãos. O pulmão não aspira, enfim, não vou entrar na seara que não sou da área médica. Mas tem gente que não consegue respirar por si, precisa de auxílio do respirador, do balão de oxigênio e etc. E a gente respira todo dia, e é um ato involuntário. Não adianta dizer, hoje eu não quero respirar, tem que respirar. Mas a gente não se dá conta e não agradece. Imagine se eu perguntar
essa moça bonita aqui de preto, se você... Como é seu nome? Manuela, é o nome da minha sobrinha. Prazer, Manuela. Manuela, se você ganhasse hoje na loteria, vamos dizer, a Mega Sena da virada, amanhã, imagine se você ganhou 10 milhões sozinha. Ficaria feliz? Pode falar a verdade, claro. Né? Agora eu pergunto, se você ganhar 100 milhões sozinha, mais feliz ainda ou menos feliz? E agora, 1 bilhão de dólares, aí é covardia, né, Manuela? Agora tem um porém, Manuela. O trato seria o seguinte, você vai receber 1 bilhão de dólares americanos, que é o mais alto. Vai receber na sua conta hoje. Agora, vai deitar, dormir e não vai acordar amanhã. Mas o dinheiro está na sua conta. E aí? Pegar ou largar? Vai? Não quer? 1 bilhão de dólares por uma acordadinha no outro dia? E olha que o acordar também é um ato involuntário. Não adianta dizer não quero acordar. Por qualquer razão do nosso metabolismo, você acorda. Ou o sono já esgotou, já satisfez suas energias, ou uma dor de dente, ou um incômodo qualquer para lhe livrar de um infarto, você tem uma dor e acorda, não é? Mas por uma acordadinha dessa, 1 bilhão de dólares não vale? Aí a pergunta do nosso tema. E você dá graças quando acorda de manhã? Olha a verdade. Porque muitos até ficam felizes, mas nem sabem dar conta do quão é importante o ato de acordar de manhã. Ou a hora que acordar. Não é? Tem gente que acorda 10 horas da madrugada, como o seu Madruga lá do Chaves, né? Mas acorda, uma hora ele acorda. Então vejam, coisas tão simples, a gente às vezes, obrigado Manuela pela participação, às vezes a gente faz essa pergunta, porque nós também, eu aqui, tomo para mim, muitas vezes a gente esquece de agradecer. E quando o apóstolo Paulo diz, dai graças em tudo, porque esta é a vontade do Senhor Jesus, é porque a gente tem que dar graça em tudo. Dar graça significa ser grato, agradecer, louvar. Isso é dar graças, em tudo. Mas aquela pergunta que eu fiz, em algumas situações, vamos ver se realmente é possível dar graça. Tudo de ruim, tudo de desagradável, toda situação aflitiva que estiver nos acontecendo no momento é passageiro, é efêmero. Mas nós, espíritas, pelo menos devemos ser reencarnacionistas, então cremos nas existências sucessivas. E aí, talvez por essa vertente, fique mais fácil ou menos difícil o entendimento do que Paulo quis dizer quando devemos dar graças ou agradecer em tudo. Imagine um acidente aéreo. Normalmente, acidente aéreo morre todo mundo. Quando cai, ali é democrático, todos. Mas, raras exceções, um ou outro, né? Mas normalmente todos morrem. Agora imagine que um Boeing desses grandes, quando cai todos morrem, mas uma pessoa que ia embarcar naquele voo, por uma razão qualquer, que não se sabe, ele não conseguiu chegar ao tempo ao aeroporto, fazer o seu check-in e embarcar naquele voo que seria o voo tendo por destino a morte. Em casos desses, normalmente a imprensa sempre descobre, pode observar quem já viu notícias desse tipo, sempre descobre esse alguém que ia embarcar, mas não conseguiu embarcar. E normalmente entrevista, e geralmente o repórter, ainda que ateu, ou seja, pergunta, mas aqui você atribui você ter sido salvo? Eu não cheguei a tempo, o carro quebrou, o trânsito estava ruim. Mas você atribui a quê mesmo? Quem foi que ele salvou? O repórter ainda diz o quem logo, né?
Ah, só pode ter sido Deus. E ainda completa. Foi Deus que fez o livramento. E foi um verdadeiro livramento. Eu acredito também que sim. Foi Deus. Bom. Eu vou continuar aqui falando do avião. O ano era 2007 e o Airbus A320 da TAM se chocou contra o prédio, me parece que da própria TAM, do outro lado, logo após a pista, do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Era o dia 17 de julho de 2007. Era o voo TAM 3054, com 187 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. Além de 12 pessoas que estavam próximas lá, no prédio em que o avião se chocou, que também morreram porque explodiu, perfazendo um total de 199 mortos. É até hoje a maior tragédia da aviação comercial brasileira. Nesse mesmo voo, TAM 3054, uma mãe e duas filhas adolescentes retornavam de férias do Rio Grande do Sul e foram passar as férias em casa de parentes. E elas estavam regressando para São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, onde elas residiam. Também pereceram nesse trágico, fatídico acidente. O passageiro, raciocinem comigo, para ver se é possível dar graças em tudo. Olha o tema. É possível mesmo? O passageiro ou a passageira que perdeu o embarque por uma razão fortuita, mas não conseguiu embarcar naquele voo, foi salvo. Deus fez o livramento. Deus não permitiu que ele embarcasse naquele avião. Salvou, poupou a sua vida. Agora, para a família daquela mulher e das duas filhas, bem como a dos outros que pereceram, mas vamos pegar o exemplo dessa mulher e duas filhas. Para essas famílias, como entender um Deus que poupa um filho seu de embarcar num voo para a morte, salvando, livrando, poupando sua vida de ser ceifada, e permite que outros 199 pereçam nesse acidente sem chance? Se todos, o que foi salvo e os que morreram, são seus filhos e filhos amados. Deus ama todos os seus filhos, os bons e os maus. Os bons porque já cumprem as suas leis, e os maus para que eles deixem de descumpri-las e venham para o redil. Sejam também ovelhas do aprisco, como dizia Jesus. Dá para entender? Nesse caso, dá para dar graças? Manuela, tá difícil, né? Sendo sincero, né? Porque se Deus é bom, justo, misericordioso, amor, como ele poupa um filho, põe um obstáculo qualquer e aquele filho não embarca no voo da morte. E os outros 199, incluindo os que estavam perto ali da explosão, morreram. Por que ele permitiu? Eu vi numa entrevista de um outro rapaz, que hoje ele vive só dando palestra, tem 72 anos. Isso aconteceu, ele tinha 23. Foi um avião da Varig, lá na década de 70. E ele disse, também num podcast, ele disse, olha, eu passei a ter fé, mas assim, não muito religiosamente. Mas até hoje eu me pergunto, por que Deus me salvou? Foi o único que salvou-se. Por que Deus me salvou e deixou os outros morrerem? Aí os meus amigos começam a me explicar, eu estou quase entendendo já. Porque realmente dá um nó na cabeça. Mas assim, para a gente compreender bem, vamos contextualizar mais um pouco a questão.
é importante a gente buscar a compreensão dos atributos da divindade, dos atributos de Deus, que são muito bem explicados pelos espíritos superiores no Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, na questão número 13. Também, numa outra obra do Pentateuco kardeciano, a Gênese, no capítulo 2, nos itens 8 a 19. Está gravada a palestra, depois quem quiser é só voltar e conferir. E até é bom para pesquisar, né? Então, nesses textos que eu citei, onde entre outras coisas, os espíritos falam que Deus é soberanamente justo, bom, infinito em suas perfeições e que não pode ser de outra forma. Olha, Deus é justo, bom, infinito nas suas perfeições e que não pode ser de outra forma. Acho que aqui também todos concordam. Mas o evangelista João, o discípulo amado, ele vai dizer em sua segunda carta, ou epístola, no capítulo 4, no versículo 8, ele vai dizer o seguinte: quem não ama não conhece a Deus. Porque, abro aspas, Deus é amor. Aí ele pega os atributos de Deus todos, como Jesus fez com os mandamentos todos mosaicos, resumiu a 2 e depois disse, acrescento mais um, amai também os vossos inimigos. Então João aqui, ele diz que Deus simplesmente é amor. Mas se é amor, como salvar um filho ou uma filha, volto na questão, gente, e deixar que outros 199 morram? Que amor é esse que João diz lá na sua segunda epístola, no capítulo 4, no versículo 8? Como nós cremos nos textos evangélicos, não há razão para desacreditar. O que não compreendemos é que ainda não estamos ao alcance de entender os textos. Como dizia Chico Xavier, saudosa memória, muitas coisas dos evangelhos nós ainda não temos o alcance de compreender. Por isso que às vezes descumprimos ou interpretamos errado. Mas à medida que evoluímos, vamos cada vez mais compreendendo um pouco mais. Mais de 2000 anos não é muita coisa. Porque o Evangelho do Cristo, ele é auto-atualizado. Todo dia ele se atualiza. Todas as gerações, e para todas as gerações ele cabe. Ele basta. Ele sempre está atualizado. Quando ainda era o doutor da lei e atendia pelo nome de Saulo, que Saulo significa o grande, o maior, o Saulo, doutor Saulo de Tarso, era muito rigorista no cumprimento das leis de Moisés, da Torá, da Cabala, Talmude, muito fiel aos princípios do judaísmo. Saulo tinha uma visão, como disse antes, do Deus de Abraão, o Deus de Moisés, de Isaac, de Jacó. Mas, quando naquele episódio conhecido de todos, que não vamos discorrer sobre ele, só citá-lo, quando as portas de Damasco, quando ele ia com cartas do Sinédrio, que era o tribunal judaico, para prender um certo Ananias, que era o chefe de uma célula cristã recém-fundada naquela cidade. Estava incomodando. Então ele ia com autorização para prender Ananias e trazer, naturalmente, manietados, todos aqueles que o seguiam, inclusive o Ananias. Então, Saulo, que não teve a aventura de conhecer o Mestre Jesus quando encarnado esteve, mas ele tem a oportunidade de conhecê-lo já em espírito,
pura luz às portas de Damasco. Um episódio que todos já sabem, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E depois ele cai da montaria, perde a visão. Mas uma coisa ele não tergiversa, ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Acho que pegou a carta que ia, rasgou, deixou para lá. E o pior, a voz, que era o Cristo, dizia: não, entra lá em Damasco quando você vai. Pensa, você vai prender uma pessoa e muitos seguidores. Aí chega lá cego e todo mundo sabendo o que você ia fazer. Não é boa coisa que eu ia esperar, né? E foi o que aconteceu. Mas isso, leiam o livro Paulo e Estevão, ou Atos dos Apóstolos, da Bíblia. Também fala. Bom, como Saulo não teve a oportunidade de conhecer Jesus em pessoa, só em espírito, a partir dali, ele passa agora a ter a visão do mesmo Deus, porque Deus é o mesmo. É o mesmo daqui, da casa espírita, da igreja evangélica, da igreja católica, do centro de Umbanda, do candomblé, do budismo, das religiões não cristãs. O Deus é o mesmo. Mas Paulo agora passa a ter a visão de um outro Deus. O Deus que Jesus, o crucificado no Gólgota, e que se apresenta para ele com aquela luz forte, e que ele apenas ouve a sua voz e se contamina no bom sentido. Ele agora tem a visão do Deus que Jesus mostra para ele, o Deus que Jesus pregou durante o seu curto ministério. Amai-vos uns aos outros. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Sempre que Jesus dizia isso, ele estava corrigindo, atualizando a lei de Moisés. E ele bem disse: não vim descumprir a lei. Acaso pensais que eu vim modificar a lei? Não, vim dar-lhe cumprimento. Mas e como é que o Senhor está modificando? 600 e tantos artigos, o Senhor resumiu a 2 e acrescentou mais um: amar os vossos inimigos. É porque ali ele fez um resumo de tudo e facilitou a vida de todo mundo. Basta cumprir esses aqui, estão cumprindo todos os outros 600 e tantos mandamentos mosaicos. E esse Deus, que Paulo agora passa a ter a noção, o Deus apresentado por Jesus, em aramaico, Yeshua, significa Salvador ou a salvação. Esse Deus modifica a vida de Paulo. O ex-doutor da lei, o ex-discípulo de Gamaliel, da escola dos sábios maiores do rabinato daquele tempo. Saulo era candidato a rabino e não chegou a usar a toga dos rabinos. Paulo torna-se um verdadeiro servo desse Jesus, a ponto de dizer, numa carta aos irmãos da Galácia, conhecida como Carta aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, já não sou eu quem vive, mas o Cristo é quem vive em mim. Então ele já se confundia com o Cristo. Não que ele fosse igual ao Cristo, nem ele assim queria ser. Ele reconhecia a sua pequenez em relação ao Cristo. Mas ele dizia que já não vivia mais, era o Cristo que vivia nele, porque ele já, tudo que fazia era pensando no Cristo, em cumprir as leis, em divulgar. Dizem os estudiosos que sem Paulo não teríamos o cristianismo. Ele foi o maior divulgador. Porque os outros discípulos tiveram sua importância, tanto que uns foram biógrafos, né, os 4 evangelistas escreveram a biografia de Jesus. Pedro escreve 2 cartas, João escreve cartas também, Tiago escreve, aquela famosa, que todo mundo sabe, a passagem de Tiago, né? Mostra-me tua fé sem obras e eu te mostro pelas minhas obras a minha fé. Mas Paulo
Por que é que Jesus escolhe Paulo? Porque Paulo era um homem culto. Paulo era um homem de formação das escolas gregas. Paulo estudou com os maiores sábios de Alexandria e ele falava o grego, falava o latim, que ele tinha cidadania romana, conhecia toda a lei de Moisés, que era um rigorista no cumprimento, e tudo que ele fazia de mal era pensando em agradar a Deus. Antes de ser Paulo, quando ainda atendia como Saulo, a morte de Gesiel, quem não conhece aqui a morte de Gesiel? Todo mundo, né? Mas eu vou dar o apelido, é Estevão. A morte de Estevão, que quando ainda era Gesiel, era irmão de Abigail, com quem Saulo iria se casar. Também está lá no livro, Paulo e Estevão. Então Paulo manda apedrejar Gesiel. Mas não manda por pura maldade, porque ele achava que esse Gesiel, que era um grande orador, estava provocando uma rebelião, estava aliciando as pessoas contra as leis sagradas da Torá. E ele manda apedrejar com base na lei, pensando que ali ele estava agradando a Deus, fielmente cumprindo os ditames da lei. Quando ele conhece Jesus, aí ele vai dizer que a letra mata e o Espírito é que vivifica. Então não vamos nos ater à letra simplesmente do texto. Aí Jesus vai dizer que quando alguém te ofender, perdoe. E alguém pergunta, quantas vezes, Senhor? 7 vezes? Não. 70 vezes 7. Isso tem um nome, né? Hipérbole, um exagero. Jesus quer dizer que perdoe sempre, porque também nós sempre estamos a carecer do perdão. Então Jesus traz uma outra lei, embora tenha dito não veio modificar a lei, mas ele agora apresenta uma lei, que é a lei do amor. A lei do amor, que João vai dizer na sua epístola, a segunda epístola, que lembra, falei agora há pouco, a lei do amor é a lei de Deus. E o amor não mata, perdoa. Então, se alguém bate na sua face direita, ele diz, usando uma linguagem figurada, não é para você virar a outra face e dizer, toma, dá outro tapa aqui. Ele está dizendo ali que não reaja, não providencie uma vingança cega, porque levou um tapa no rosto e a desmoralização de uma pessoa é um tapa na cara. Não. Ele está dizendo que você perdoe. Ele que bateu em seu rosto, em sua face, é um infeliz, porque não conhece o que é o peso de um tapa na face de uma pessoa. Desmoraliza, humilha. E ele foi alvo disso, Jesus. E perdoou. Estevão, já nos momentos finais, sendo apedrejado. Quando a irmã o reconhece, Paulo vai lá com ela, e ele já agonizando diz, não, minha irmã, não queira mal a ele. Ele é uma pessoa boa. Olha, mandou me apedrejar, eu vou morrer agora, ele é uma pessoa boa. Mas ele queria dizer que ele é uma pessoa boa. Estava equivocadamente agindo daquela maneira, pensando equivocadamente estar cumprindo a lei de Deus. Estava agradando ao Senhor, Senhor dos exércitos de Israel. Bom, se a gente já tem esse entendimento desse Deus que é amor e que Jesus, representando os seus ensinamentos, as suas ideias, manda que a gente perdoe, não podemos conceber a ideia de um pai, como Jesus dizia em aramaico, Abba,
pai, em aramaico, um pai que quer o bem de uns e o mal de outros, se todos são seus filhos. Um pai que salva um filho e deixa que outros 199 morram. A questão hoje é essa. Mas já dá para entender. Então, tudo que acontece conosco tem um propósito. Tudo, de bom e de ruim. E este propósito, se é permitido por Deus, veja bem, se é permitido por Deus, não que Ele queira. O mal que nos acontece não é que Deus quer, mas Ele permite. Porque o mal é coisa nossa. Então, se é permitido por Ele, por Deus, certamente, deste mal, Ele cria ou tira um bom propósito para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Crianças que somos ainda em termos espirituais. Imagine o filhinho, ou o netinho, no meu caso, está brincando, toda hora quer botar o dedinho na tomada, que tomada é atrativa para dedinho de criança, não é? Meu filho, não bota que vai queimar, não bota. Ele vai e toma um choque. O pai, chega uma hora que diz, tá, eu sei que é 110, ele não está molhado, vai tomar um choquinho, vai. Deixou até. Mas já estava de olho, qualquer coisa ele puxava, desligava ali o disjuntor, né? Então ele permitiu para que o filho, talvez pela dor, pelo susto, aprendesse. Deus não quer o mal de nenhum filho. Não estão nos seus desígnios o sofrimento de nenhum dos seus filhos. Expressão que meu amigo ali gosta. Deus não desperdiça matéria-prima, gente. Eu repito todo dia isso nos estudos aqui com meus amigos. Não desperdiça. Como um pai amoroso, ele só deseja o bem de todos os filhos. Isso é fato. E se permite que o mal aconteça, como eu disse, certamente tem um propósito bom. Agora, em nossa visão ainda humana, pequena, míope, materialista, a gente não compreende esse propósito. E só vê o momentâneo sofrimento. Até toma como castigo, como se Deus castigasse alguém. Se ele é o amor, segundo João em sua epístola segunda, amor não castiga ninguém. Vamos sempre fazer esse binômio aqui. Agora, há que se considerar alguns aspectos para a gente compreender a questão do dar graça em tudo. Por exemplo, por que acontece coisas com a gente e a gente não compreende e tem que dar graças? Tem. Vamos considerar, por exemplo, lei de causa e efeito, ou ação de reação, ou lei do retorno, ou lei do karma, que é uma expressão do sânscrito indiano, mas que tudo é a mesma coisa. Vamos considerar também a nossa imprevidência, nosso desleixo, nossa desatenção, a nossa maldade. E vamos considerar também o afastamento de Deus e, naturalmente, o descumprimento de suas leis. Tudo isso concorre para que coisas ruins nos acometam. E quando acontece coisa ruim, é para a gente dar graças? Sim. Você tem uma dívida muito grande, tomou um dinheiro prestado numa pessoa que cobra juros altos. Tudo que você quer, angariar recursos para saldar sua dívida e se livrar da ameaça que está devendo. Pode confiscar seus bens, etc. Então, quando você consegue o recurso e paga, tirou aquele peso das costas, livrou-se da dívida. Então, quando as coisas ruins nos acontecem, imagine que não é a vontade de Deus. Ele permite que, como consequência do nosso mau uso do livre-arbítrio, demos causa àquele sofrimento. Sofrimento que serve de aprendizado, lição. E, naturalmente, de expiação.
Porque a lei diz que tudo que você fizer ao outro, volta para você. Todo mal feito tem que ser reparado. Não basta que eu peça perdão a Lia. Ofendi a Lia, pedi perdão. Ela tem um dever de me perdoar, porque Jesus assim ensinou a Pedro. E não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Mas o fato dela perdoar a Beto, ela só cresceu, cumpriu o mandamento, ela perdoou, livrou-se daquela mágoa de mim. Beto agora não significa nada para ela, porque já me perdoou, tem pena de mim, ó, coitado. Mas Beto, que recebeu a graça do perdão, tem o dever de reparar o erro. Porque o perdão dela não me inocenta da culpa, me livra da punição. Mas a reparação eu tenho que fazer. O sujeito invade dirigindo bêbado, quebra o muro do outro. Por pouco não chega na sala onde todos viam televisão. Aí vai lá, pede perdão. Ah, rapaz, tomei umas, foi o Réveillon, tal, me perdoe. E o cara de boa ainda, meu irmão, tá perdoado. O sujeito vai embora, não foi preso, ele não deu parte, tá perdoado, mas o outro dono da casa ficou com o muro quebrado, a sala aberta porque quebrou tudo, e agora? Ele perdoou, mas o que deu causa àquele incidente deve reparar os danos causados. Dá para entender, né? Então, quando a gente diz que tem que dar graças em tudo, é porque no sofrimento temos que dar graça a Deus pela oportunidade de ressarcimento do débito, de quitação da dívida por um mal feito causado e que agora está sendo reparado. E eu estou pegando a minha promissória aí com carimbo de pago. Francisco de Assis, em sua humildade, para vivenciar o amor maior, ele afirmou em certa ocasião que a gratidão é das mais difíceis moedas a se ofertar na vida. Razão porque sempre procurava agradecer e ser grato mesmo a tudo e a todos. Ele agradecia ao irmão Sol por aquecê-lo nos dias de calor, à irmã Lua por enfeitar as noites de céu claro, prateando as águas dos lagos, dos rios. Ele agradecia ao irmão Sofrimento, que lhe permitia introspecções e aprendizados na sua prisão no corpo físico, assim dizia ele. Porque a encarnação é uma espécie de prisão nesse corpo físico, porque o espírito está vestindo essa roupa, que é o corpo, e só se liberta pelo fenômeno que ninguém gosta de falar, da morte, voltando à pátria espiritual, quando desencarna, quando deixa a carne que não mais serve. O exemplo de Francisco de Assis remete a gente a profundas reflexões nestes dias, sobretudo em que prepondera, em que predomina a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a maldade. No tumulto do dia a dia, na correria, não paramos para perceber as oportunidades que a vida nos oferece. Não há tempo para nada, todo mundo correndo. Egoístas que ainda somos, esquecemos de agradecer a experiência da atual reencarnação, pelas nossas conquistas e benesses. Esquecemos, porque não tem tempo. Mas por que também não podemos agradecer pelo mal que nos aconteceu? Pelas pedras, pelos calhaus, que são os obstáculos do caminho, pelas dores que vierem, por que não agradecer? Já pensou? A gente, às vezes, nos estudos, tem um amigo nosso da área, que sempre fala, se não existisse a dor, como é que seria? A dor alerta para que tenha alguma coisa fora da curva no corpo da gente. Uma dor de cabeça. Se a cabeça não dói, né? Mas ela está chamando a atenção para alguma coisa no nosso organismo que está fora da curva. Aí dói. Aí você vai ao médico, pede um exame, vai descobrir o que é, que dá causa àquela suposta dor de cabeça. Bom,
Para entender mais um pouquinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4, tem uma mensagem muito bonita, que o título é o seguinte: Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importam distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? O que ele diz aqui é que coisas que acontecem no dia a dia não devemos atribuir a nenhuma influência de espírito. Se a gente fizer uma investigação fácil, vai ver que nós demos causa àquele sofrimento, àquela situação aflitiva. Causas atuais, a gente sempre encontra agora. Ainda no capítulo 5, agora no item 6, título: Causas anteriores das aflições. E diz: Mas se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingir como por fatalidade. Ou seja, a gente não sabe por que aconteceu aquilo, procura e não vê causa, de jeito nenhum. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma provisão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades e outras coisas. Então, aqui são as causas anteriores. A gente procura agora e não vê uma razão plausível para aquela situação vexatória, aflitiva, aquela doença, aquele mal que nos acomete. Bom, se não é agora, é no passado. Os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põem à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Pense quantas vezes na mesma família, uma família que tem, digamos, 3 filhos, hoje é uma família numerosa, né? 2 perfeitamente saudáveis, belos, corpulentos, inteligentes, saudáveis, e o outro, tadinho, todo mundo tem pena. Nasceu defeituoso, como o povo diz. Nasceu com uma deformidade congênita. Como compreender, então, um Deus que permite que 2 filhos seus nasçam perfeitos, belos, saudáveis, e um outro na mesma família, no mesmo clã, no mesmo teto, nasça com deformidade tão cruel? Buscando a lei de causa e efeito, buscando que Deus é justo soberanamente, que é bom e que é infinito em suas perfeições, logo vamos deduzir que ali não há nenhuma injustiça, não é castigo, é cumprimento de lei. Aquele que veio com deformidade, que aos olhos humanos materiais dá pena, mas ele não veio sem uma razão. Quem sabe o que fez uma outra encarnação, que ele diz nesse capítulo 5, no item 6, causas anteriores, buscando investigar na nossa atual existência, não vemos uma causa, uma razão plausível para aquele mal. Logo, está numa vida anterior. A vida é a mesma, numa existência anterior. Bom,
Meus queridos amigos, já chegou o final. Quando ela vem para aqui já dizendo que chegou, né? Pelo que já falamos até aqui, eu acho que já dá para fazer uma reflexão, ainda pequena, à luz da doutrina espírita e pelo menos nos dizeres do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, quando diz aos irmãos de Tessalônica, em sua carta, no capítulo 5, verso 18, em tudo dai graças, também nós podemos ser gratos, dar graças em tudo, mas em tudo mesmo, porque esse é o desejo do nosso Pai. Então, meus amigos, naquilo que a gente não compreender a razão daquele sofrimento, não vamos maldizer, blasfemar contra a espiritualidade, contra o Pai. Ele não está me castigando. Vamos imaginar que está sendo cumprida a lei e que eu estou tendo a oportunidade de saldar, talvez, débitos escabrosos do passado e, quem sabe, na próxima, virei em condição certamente melhor. Claro que não se atribui a todo sofrimento coisa do passado ou coisa de espírito. Mas, como disse o Evangelho no capítulo 5, os itens 5 e 6, o que não está no presente, a causa, está no passado. Então, em todas as circunstâncias, é cumprimento de lei. Expiação é apenação, é você ser apenado. Está pagando por um débito que você causou, não sendo castigado por Deus. Uma vez cumprida a sua expiação, pagou a fatura, quite com a lei. Vamos dar graça em tudo. E dou graças a Deus por, neste último dia de reunião pública aqui no Consolador, contar com a presença de vocês e com a caridade de me ouvir e vi que ninguém dormiu. Precisou nem eu chamar. Muito obrigado. Que Jesus o abençoe. Aproveito para desejar a todos um feliz ano novo, muita paz. Não se excedam nas comemorações e que no próximo ano estejamos aqui com a graça de Deus. Em tudo dai graças. Muito obrigado.